tudo bem? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho de química misturado com comida e o assunto que eu vou falar eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça. Qual é o melhor momento para se salgar a carne? E aí? Olha, existem várias respostas para isso de diferentes formas, foram feitas várias experiências. Eu vou tentar basear a minha pelo bom e velho depende. Porque depende da finalidade, depende do tempo que você tem, depende do corte que você tem, certo? Mas primeiro vamos entender o que o sal faz com a carne. Olha, ele influencia na crosta e na suculência dela, isso é muito importante saber. E uma das propriedades dele é desidratar o alimento. Como que ele faz isso? Através da osmose. A osmose é um processo muito comum entre as células e ela se caracteriza pela movimentação, nesse caso da carne, da água, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Entrou a química, né? Sentiu aí? Entrou a química, né? Sentiu aí? Volta. Então, nesse caso, o meio menos concentrado é a carne e o meio mais concentrado é o sal. Então, entenderam aí o fluxo, né? Certo. Inclusive, vamos fazer um anexo aqui, porque isso me lembra uma coisa que muita gente pergunta. Como faz para dessalgar a carne de sol? Dá para usar esse processo de forma inversa, viu? Se você colocar uma água salgada, ou seja, adicionar o sal na água e colocar uma carne já salgada lá dentro, se a sua solução de água estiver mais salgada que a carne, adivinha? O meio menos concentrado, que é da carne salgada, vai sair para o meio mais concentrado, que é a água, e vai dessalgar. Dá certo, viu? Certo. Diquinha aí, básica. Vamos voltar. Então, depois disso, acontece a mágica da salga. E como é que funciona? A carne, ela é basicamente um amontoado de fibras musculares protegidas, revestidas por proteínas. E aí, quando ela é aquecida, essas fibras se contraem. É por isso que a gente vê o bife encolher na frigideira, né? Então, e aí, quando é adicionado o sal, ele é capaz de dissolver parte dessas proteínas, desses revestimentos, fazendo com que a carne não se contraia tanto e retenha parte da umidade. Então, vamos aos momentos ideais. Se o seu corte é fino, se é bom o corte, macio no caso, na minha opinião, talvez você não precise de muito tempero. Então, você pode salgar imediatamente e colocar ao fogo, ou inclusive você pode, depois dela ir ao fogo, grelhada ou cozida, salgar ela após a cocção. Não tem problema. Porque aí o sal, ele vai repousar sobre a superfície da carne, não vai dissolver as proteínas e você vai preservar os sugos da carne e vai conseguir fazer uma crosta uniforme, certo? Se você salgar a carne e deixar ela absorver o sal por uns 10 minutos, mais ou menos aí, ele começa a retirar os sugos da carne. E aí entra o processo da osmose e da desidratação. Então ela perde mais umidade, fica mais difícil criar uma crosta uniforme e ela fica mais seca. Depois de 10 minutos, acontece o rompimento das fibras para elas absorverem mais líquido. 40 minutos depois, esse processo ele faz o inverso. Procurando sempre o equilíbrio, a salmoura ela volta, ela encontra o caminho de volta para cá. Boa, aviãozinho! Para casa, para carne. E assim é reabsorvido os sugos da carne. Então, se você tem agora um pedaço maior ou que não é tão macio, o ideal seria deixar uns 50 minutos salgando para depois levar ao fogo. O que vai acontecer nesse tempo? O sal avança lentamente, cada vez mais fundo na carne e aí realça o sabor e também salva o interior da carne, certo? Conclusão disso, gente, o sal é fundamental para o preparo de qualquer alimento. Aqui eu falei da carne, mas esse processo de osmose, da desidratação, ele ocorre em qualquer outro alimento. Então é importante você saber como você vai usar para saber o melhor momento. Faça ele o seu amigo, né? Claro, com a quantidade correta aí, mas tenha certeza que ele influencia nas texturas e no resultado do seu alimento, ok? Beijo!